querido Pai amado, nesta noite, ó Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor meu Pai. Eu te peço, Senhor meu Pai querido, Papai querido, que, Senhor Jesus amado, diminui o homem, Pai, e Tu cresça, Pai querido, ó Deus amado. Usa, Senhor meu Pai querido, Teu filho. Usa, Senhor meu Pai querido, ó Deus amado, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nossa vida, para a vida da Tua igreja, Pai. Eu peço, Senhor meu Pai, quando Ele estiver ministrando, abençoa a vida dele, abençoa o lar, a família, abençoa o emprego, Pai querido, ó Deus amado. Repreende, Senhor meu Pai, repreende toda seta, toda retaliação, repreende todo ladrão de palavras, Senhor meu Pai, nesta noite, ó Pai. Papai querido, eu te peço, ó Pai querido, abençoa, Pai, e confirma a bênção, a vitória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos receber o pastor Ricardo e as palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, nós estamos aqui nesta noite, né? Glória a Para Deus. honra e glória de Jesus, mais uma vez, eu agradeço a pastora Simone por confiar em esta tribuna. Estou muito feliz de ver o pastor Márcio, a missionária Fátima, Aleluia, falar que Jesus. vieram adorar a Deus, que Deus abençoe. Os demais irmãos que estão aqui, a irmã Cecília que está lá no fundo, falou que vinha, veio mesmo. Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. E os demais irmãos que estão aqui, já estou acostumado com Aleluia, vocês. Jesus. Vai ser mais 2 elos pela frente, né? E evangelista Rafael, tu saiu daí e veio e me deu um abraço. E aquela palavra aonde Maria visita Isabel e quando ela chega lá e saúda, aquela palavra saúda, na tradução original hebraica, diz que ela abraçou Isabel. Maria abraçou Isabel. E naquele momento, o feto que estava dentro da barriga de Isabel recebeu a presença do Espírito Santo, diz a palavra. Aleluia, Deus. E naquele abraço, o Espírito Santo testificou: seja cheio também em nome Glória de Jesus. a O que Deus. você veio profetizar com aquele abraço na minha vida, eu recebi. Receba tu também em nome de Jesus. Aleluia, Amém? Jesus. Aleluia. Glorifico a Deus por essas bênçãos que Deus tem nos promovido. E eu até falei para a pastora, falei, uma campanha de libertação com esse tema é forte. Ela falou, foi Deus que me deu. Estão preparados? Porque se uma campanha é de libertação, então Jesus tem que tirar toda aquele pus que está dentro da ferida Jesus. para poder derramar o bálsamo e fazer algo extraordinário. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando o irmão evangelista disse aqui, não fale nenhum elo da campanha, ele estava falando, mas Deus estava falando na boca dele. Aleluia, Deus. Porque se nós fazemos 3 elos, temos que honrar os 3 elos. E Deus falava hoje à tarde no meu coração, cumpra. Porque até o Glórias. final da campanha, algo extraordinário. Eu creio, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Amém? Pastor Márcio falou de união dos irmãos. Também falou muito forte comigo. E a cada momento, até dos louvores, Deus testificando essa palavra, que é uma palavra dura, mas uma palavra que liberta e te faz ser um novo irmão, uma nova irmã na presença de Deus. Aleluia, Deus. Abra as vossas Bíblias em Tiago 4,7. Aqueles que nos assistem pela live, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Tema desta campanha, primeiro elo. Aleluia, Jesus. Tiago 4,7. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Repita Deus. comigo. Sujeitai-vos, Sujeitai-vos, pois,
a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Senhor, neste momento, meu Deus, meu Pai, complementando a oração já feita, eu peço a Ti, Pai, que todo ladrão de palavra vai caindo por terra em nome de Jesus agora. Que toda obra contrária, meu Deus, meu Pai, levantada contra este trabalho de hoje vai caindo por terra em nome de Jesus. Seja ela feita, meu Deus, meu Pai, em terreiro, seja ela feita em encruzilhada, mata virgem, cachoeira, vai sendo repreendida em nome de Jesus agora. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha bradar aqui nesta tribuna, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que eu seja usado como instrumento afinado nas tuas mãos e que nós venhamos ser nesta noite abençoados. Pai, alcança aqueles que nos assistem por essa live. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, neste momento, confirma a tua presença, que a tua palavra ensina, exorta e edifica, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém? Amém. Como eu disse a vocês, um tema abençoado, mas ao mesmo tempo pesado. Mas um tema que promove um temor muito grande no meu coração, no seu coração, a cada um que nos ouve administrar esta palavra. Eu comentava com a pastora que esse Tiago, que escreveu esta carta, ele não é um homem que caminhou com Jesus, embora seja o irmão de Jesus, como citam os estudiosos, meio irmão de Jesus. Ele foi testemunha ocular de Jesus Cristo ressuscitado. Quando Jesus dava as últimas instruções, antes de ser assunto aos céus, a Bíblia nos mostra que Jesus deixou vários ensinamentos. E essa carta que Tiago escreve, Tiago traz o conhecimento que Cristo deixara a ele antes de ser assunto aos céus. Esse Tiago, ele não é filho de Zebedeu e nem de Alfeu, mas é esse Tiago, meio-irmão de Jesus, que traz uma palavra de conhecimento traduzida, trazida, inspirada pelo Espírito de Deus para as nossas vidas aqui nesta noite. Como falamos, a palavra de Deus é viva, então ela se permanece e sempre estará viva em nosso meio. Para vocês verem que desde o começo o Espírito Santo está testificando este culto, testificando esta campanha, testificando a cada um de nós. Aleluia, Jesus. Quando nós observamos esta carta, nós vamos entender que Tiago era um líder em Jerusalém, onde ele tinha a incumbência de ensinar, de exortar e edificar através da palavra que Jesus deixara a ele. Quando nós observamos esta palavra, nós vamos começar a entender o porquê que Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, algumas traduções, submetei-vos, pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Tiago traz esta palavra à igreja de Jerusalém, ele no espiritual, irmão obreiro, ele percebe e ele vê que o diabo estava pairando e querendo destruir algo de mais precioso que Jesus deixou, que somos nós, a igreja dele. Portanto, eu quero te dizer nesta noite, que quando Tiago começa a pregar esta palavra, Tiago está trazendo uma palavra para exortar os irmãos que estão em conflito lá na igreja em Jerusalém, os irmãos em Cristo que se encontravam em conflito. Quando a pastora falava para mim, foi Deus que me deu esse tema. Eu falei, Deus sabe o que fala no meio da igreja. Aleluia, porque Deus. se Deus ainda exorta a igreja, é porque Ele tem amor e quer bem a igreja. Ei, se Deus nesta noite exortar você, não liga não. Glorifica, porque Ele é um Pai que bate, mas que ama e quer ver você bem. Aleluia, na presença dele. Quando nós olhamos e observamos Tiago falando sujeitai-vos, ele está falando assim, meus irmãos, obedeçam, obedece, aleluia, seja dependente de Cristo. Olha só que interessante.
Porque se a igreja não for sujeita a Jesus Cristo, ela é sujeita a quem? A Satanás. É, Deus. Se você chegar, aleluia, aos pés do Senhor, mas não querer se submeter a Ele, eu vou te falar a verdade, não adianta nada você ser crente de 10, de 20, de 30, de 40 anos. É, tá vendo que ninguém deu glória a Deus? Que é essa palavra. Quer que eu te falo mais claro? Que adianta nós termos uma vida inteira na igreja e chegar naquele grande dia do soar da última trombeta, nós não ouvimos o nosso nome ser chamado? É, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O que vai adiantar? Nós fazemos a obra, colocamos a igreja, estamos ali evangelizando, mas chegar naquele grande dia, como o evangelista falou, como o pastor falou, que é um detalhezinho, e você não recebe aquilo que Cristo tem para te dar. É, Deus, aleluia. Quando Tiago estava trazendo essa palavra à igreja em Cristo de Jerusalém, ele estava querendo, aleluia, falar assim, ó, Jesus ama vocês, mas Jesus tem correções para fazer sobre a vida de cada um. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque Jesus não pode operar, aleluia, aonde há contenda. É, Deus. Jesus não pode operar aonde tem facções levantadas contra os servos de Deus. Eita, Deus fiel. Aleluia, Jesus. Fala mesmo. É, Jesus. Às vezes nós nos perguntamos e Cristo me deu uma resposta missionária. É. Nessa tarde Cristo me deu a resposta. Sabe por quê? Que o meu espírito não atua mais como atuava nos tempos antigos? Facções levantadas dentro do templo. É, Deus. Bem assim. Pessoas desobedientes dentro do templo. Pessoas contendeiras dentro do templo. E como que ainda quer que o Espírito Santo atue como atuava nos tempos antigos? Oh, Deus, é verdade, Jesus. Quer ver? Vamos correr. Aleluia. Então a palavra está tratando de conflitos entre os irmãos que estavam em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Porque se o Espírito Santo exorta, é porque ele quer fazer um trabalhar no meio da igreja. Quer um exemplo? Se o Espírito Santo não está, olha só, nós não vamos conseguir fazer e nem receber aquilo que nós temos para receber das mãos do Senhor. E a palavra nos mostra que quando Cristo traz essa palavra através da boca de Tiago, sujeitai-vos, é obedecer, depender, ter fé e arrepender-se. Eu imagino que a igreja desta época de Tiago, 62 depois de Cristo, ela se encontrava numa situação em que o Espírito Santo não atuava como tinha que atuar. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. É, Deus. Tem um segredo nessa palavra que você vai receber na tua vida, mas eu não vou falar agora. Eu pergunto para Deus, quando eu vou lendo a palavra, eu pergunto, o que o Senhor quer que eu fale? É, Jesus. E Deus me mostrou um segredo contido nessa palavra de Tiago, mas não no capítulo 4, no capítulo 3. Então nós olhamos e vemos que Tiago fala lá no capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó, quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Vocês estão fazendo a obra de Deus? Deus. Vocês estão Eita, querendo Deus. ser melhor que o irmão da direita e da Eita, esquerda? Ei, Jesus. fulano, você está dizendo que você é melhor que o irmão da direita. Aí ele fala assim, mostre pelo seu bom trato. É, Deus. Oh, Aqui glórias. na palavra, ó. Tiago 3, Glória a Deus. Aleluia. mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Oh, glórias. Tiago está falando assim, você está falando que você é o bonzão, a boazuda? Desculpa a palavra, mas é a palavra que nós temos no nosso português. Tiago está falando assim, se você é bom mesmo, mostra com os seus frutos. Qual é os seus frutos? Eita, Deus. Que fruto você tem? É, Jesus. Aleluia. Olha que palavra dura que o Espírito de Deus está falando. Fala mesmo, Jeová. Começa a bater daqui e vai para aí. É, Jesus. Não Fala. acha não
que é fácil porque não é. Desse jeito, Jesus. Aleluia. Quando nós observamos e olhamos, nós vamos ver que Tiago continua a dizer: mas se tendes a amarga inveja, olha só, Eita Deus. e Eita Deus. sentimento aleluia. faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem Glória a mintais Deus, contra a aleluia. verdade. Olha o que Tiago Eita fala. Jesus. Fala mesmo, Tá Deus. falando o quê? Mas se tem amarga inveja, sentimento faccioso. Sabe o que é sentimento faccioso? Não. É quando você olha para o irmão e você pega o irmão numa falha, num erro. Eita Ou Deus. você escuta de alguém e propaga aquilo que você escutou. Aleluia. É facção contra servo de Deus. É facção contra a igreja. É facção contra o seu próximo. E Jesus deixa o ensinamento antes de dizer assunto aos céus em João. Aleluia 14. Dizendo, aleluia, se vós quereis ser servos meus, serão reconhecidos pelo amor ao próximo. Glória a Deus. Eita aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. É, Fala mesmo, Jesus. Pai, aleluia. Tiago está falando assim: cadê o seu Eita fruto? Olha o seu Deus. fruto. Você está dizendo que você é Eita, melhor que o da direita e da esquerda? Quero ver o fruto que você tem. É, Deus fiel, aleluia. E ele continua dizendo, porque para nós entendermos por que ele falou sujeitar, nós temos que ler o contexto. É. No 15 ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É, Jesus. Olha o que Tiago falou, ó. Você está achando que vocês são bons, está fazendo o que é certo, fazendo desse jeito? Isso aí não é do céu, não. Isso aí é da terra, animal e diabólica. Isso aí não é sabedoria. Oi? É, Deus. Fala Tem muita mesmo. pessoa que bate no peito e diz: eu sou bom, olha como que eu tô. É, Deus. Ei. Cuidado. Quem é maior aqui dentro é Jesus. Aleluia. Quem está caminhando aqui nesta noite e pode todas as coisas. Oh, glória. Você acha que eu Aleluia, vim tremendo, Deus. irmão, para pregar essa palavra? Claro que eu vim, com medo, temendo. Porque é uma palavra dura, é uma palavra de Jesus. exortação, aleluia. Mas Cristo falou: filho, eu me alegro porque você ainda tem esse. Você tem, aleluia, porque você tem sede de. Se alegra no teu coração de ouvir uma palavra dessa, porque nesta noite o Espírito de Deus quer trabalhar assim no segundo elo. Eu não sei como ele vai trabalhar. É, Deus. Jesus. É, irmãos, vamos. É, Deus, aleluia. Aí ele continua dizendo no 16 do capítulo 3: porque onde há inveja e espírito de facção ou faccioso, aí há perturbação e todas as obras perversas. É, Jesus, Deus. aleluia. Olha como que a igreja de Jerusalém estava. É, Deus, A igreja de aleluia. Jerusalém estava perdendo, aleluia, de receber aquilo que Cristo tinha para dar. Agora você está entendendo por que as igrejas hoje estão vazias. Não estou falando de pessoas, eu estou falando da presença do Espírito. É, Deus. Aleluia. É, Jesus. Nós vemos, pastor, mas principalmente o senhor que anda bastante, igrejas que estão cheias, Verdade, mas sem a Deus. presença do Espírito Santo. É, Deus. Glória a E Deus. tem igrejas que estão com poucas pessoas, mas que são cheias da presença de Deus. Aleluia, Deus. Eu creio, Pai. É como o pastor falou, coração aberto. Pastor Márcio falou que a gente tem que ter o coração aberto para receber. É, Esse Jesus, é horário verdade. também falou. Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que as coisas do alto são mais importantes do que as coisas da terra. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. A palavra nos fala que aqueles que se moveram-se para este lado de ambição só tem tristeza em suas vidas. É, Jesus. Mas aqueles que buscam as coisas que são do alto, aleluia, glória a Deus, vão fazer a diferença nesta terra. Aleluia. Quer que eu fale mais um pouquinho? Glória a Não Deus. precisa levantar a mão, não. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente está lá e olha assim e fala: Jesus, que vai ser de mim amanhã, hein? É, Jesus. Tem uma conta para pagar, às vezes não tem o que pôr no celeiro. Preocupado com as coisas da terra. Ei, Jesus não fala em Mateus 6,33, só sai
Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É, Deus. Aleluia, Deus. Como que Jesus pode se agradar de um crente que quando esfria não vem na igreja? É, Jesus. Como que Jesus pode se agradar de um crente que passou uma luta e já não vem? Como que Jesus vai se agradar, aleluia, de que muitas vezes em meio da luta nós se acovardamos, eu digo nós, se acovardamos. Eu sou de um tempo que quando eu conheci a palavra, o meu pai na fé dizia, ó, você tem que agradar a Deus, tá frio, tá chovendo, tá assim, e eu chegava molhado, eu vou lembrar isso aqui, porque eu tenho que falar. Aleluia, Jesus. E eu chegava molhado na igreja, pastor Márcio. E o pastor falava, nossa, se molhou tudo, né? E eu nem tinha levado roupa. Aleluia, Eu falei, não, Deus. pastor, vamos adorar Deus lá, daqui a Deus. pouco eu tô sequinho. Aleluia. Obrigado pra isso. É, Jesus. Aleluia. Era o tempo que Deus mais me abençoou. Glória a Deus. Às vezes nós se esquecemos daquilo que Deus fez. Verdade, É, Jesus. Nós não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou. É, de onde Deus, Ele nos colocou. tremendo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui nesta noite, nesse primeiro elo desta campanha, para te dizer, aleluia, foi cantada a árvore cortada, e tem jeito para a tua vida ainda. Glórias. Aleluia. Então Tiago está aborrecendo as obras malignas. Por quê? Porque se não tem união, não tem a presença. É, Deus. Deus. Aleluia. Não, mas tem sim a presença, é que aquele lá não presta, aquele lá não... Ei! Ai, Presta é o diabo. misericórdia. Eita, Jesus. Aleluia. Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu e você somos imagem e semelhança do Senhor. Ei, como que eu posso me agradar de ver o meu irmão sofrendo, a minha irmã sofrendo? Isso não pode me agradar. Eita, Se eu me Deus. agrado de ver o sofrimento do meu próximo, o Espírito Santo não está em mim. Eita, Jesus. Eita, Deus tremendo. Aleluia. Lembra quando Moisés viu aquele egípcio maltratando o hebreu? O que ele fez? Ele matou o egípcio. Aleluia, pastor, matou porque era povo, era hebreu, era sangue, aleluia, e hoje representa para mim e para você, quando nós vemos um irmão nosso cativo, nós não devemos de nos alegrar, mas partir para a oração, para o jejum, aleluia, porque é Satanás se levantando, querendo matar o nosso irmão, mas nós não podemos deixar, porque é nosso povo, é o povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando você vê o irmão sofrendo, lembra que o irmão te fez alguma coisa, você fala, não, minha imagem e semelhança, quem está agindo por trás é o diabo. Aleluia. Estou na minha rede social, não tem medo de falar de diabo, povo, mas vai te processar. Que processar? Eu estou pregando a palavra, o juiz abre lá, aleluia, no fórum. Aleluia, Deus. É? Como que eu posso me alegrar de ver o irmão ou a irmã minha sofrendo? Isso não me agrada, isso não pode me agradar. Ei! Está chegando a hora do segredo de Deus. Espera aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí Tiago continua dizendo, ó, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, ó, pura, depois pacífica, moderada, está no versículo 17 do capítulo 3, moderada, tratável, cheia de misericórdia, que é amor, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sabe o que é parcialidade? Parcialidade, não, pera aí um pouquinho. Eu gosto mais da pastora, eu vou fazer uma coisa para beneficiar ela e prejudicar a irmã. É parcialidade isso aí. Porque pela amizade, pelo vínculo, eu estou beneficiando ela e prejudicando a irmã. E na obra de Deus não pode ter parcialidade. Deus. Chegou o presidente do ministério, e meu líder está escutando isso aí lá. Os pastores, pastor Márcio, ainda bem que o senhor está aqui para me apoiar. Aí chega a liderança lá, ó, você tem lugar de ouro, está preparado aqui para você, pode sentar. Ei! Enquanto chega uma pessoa que eu não conheço e senta lá e eu falo, pode ficar por aí mesmo. Tá de pé? Pode ficar de pé mesmo. Não vai sentar num lugar especial ou aqui na frente, onde está os funcionários.
Aí eu falo, não, Deus você pode fiel, ficar de pé, essa aleluia. aqui a missionária vai ficar sentada. Ei, isso é parcialidade. Verdade, Jesus. Quer ver outra parcialidade? Eu falo mesmo. Eita, Tô lá no Deus. restaurante. Aí chega o Aleluia. prefeito da cidade. Aí eu arrumo a cadeira, prefeito, senta aqui, vem almoçar comigo, enquanto o mendigo tá lá na beira da rua passando fome e eu não ajudo ele. É parcialidade. É, Deus. Aleluia. Na obra Eita, de Deus não Deus, pode ter aleluia. parcialidade. Tá vendo aqui? Que a Glória palavra a está Deus. dizendo sem parcialidade e sem hipocrisia. Verdade, Jesus. Eita, Deus. Já está dizendo assim, ó, Aleluia. deixa dessa parcialidade. Se você tem no teu coração essa parcialidade, pratica a parcialidade, você é um hipócrita. Larga disso. É, Deus. Aleluia. Somos servos do Senhor. Somos servos de Deus. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Glória pastor a Márcio é Deus. meu cliente, ele vai lá abastecer comigo no posto. Aí tá cheio de gente lá para abastecer, o pastor tá lá atrás. Eu falo, pastor, vem cá pra frente aqui. E pulo ele lá pra frente, um monte de gente. É, Jesus. Aleluia. Isso é parcialidade. Cada parcialidade. Isso é parcialidade. É, Deus. Por que que Cristo está falando isso nessa noite? Porque a igreja precisa mudar. A igreja precisa receber, aleluia, algo novo de Deus. A igreja precisa de novo contemplar, glória a Deus, aleluia, a manifestação do Aleluia, Espírito Santo. Deus. Aonde Oh, cadeirante glória. levanta da cadeira, aonde o cego volta a enxergar, aonde o surdo volta a ouvir, aonde há conversões, aleluia, extraordinárias. Aleluia! Oh, glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo. é o Versículo teu nome, 18, Jesus. capítulo 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. É, Jesus. Aleluia, Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a O Deus. que a palavra está dizendo? É, Deus fiel. Aleluia. Exercitar Glória a Deus. a paz. Não pensa que Deus vai descer de lá e tocar sobre você, o Espírito Santo vai te tocar e vai transformar. Ah, agora eu estou em paz. Não. É, Deus. A palavra está dizendo, é o segredo aí. Maravilhoso, Senhor. Exercitar a paz. Eita, Deus. Eita, Aleluia. glória. Glória Não a é Deus. que Deus vai descer e tocar uma tocha de fogo e você agora estou em paz, agora eu estou assim, agora eu estou assim. É, Jesus. Aleluia. Nós temos que querer do fundo Verdade, do nosso coração Deus. Aleluia. ser diferente na presença de Deus. Glória ser a Deus. diferente aonde nós Aleluia. pisarmos a planta dos pés. É, Jesus. A Bíblia está Aleluia. dizendo para nós, Tiago está exortando a igreja, dizendo, ó, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam a paz. É, Jesus. Quando Aleluia. você quer emagrecer, pegar um físico que seja, ou para a saúde, ou seja, para que for, você não vai fazer um exercício. É, Jesus. Você está Aleluia. fazendo exercício para quê? Para melhorar a saúde, para ficar com um corpo assim, não a mostra para os outros, mas para ficar com um corpo assim bom, para que a saúde seja 100% ideal para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aí o que acontece? Você vai se exercitar. Aleluia, Deus. É isso que Cristo quer da igreja, exercitar a paz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passou É, muito Jesus. difícil, ei? Comece a exercitar a paz a partir de hoje. Aleluia. Comece a olhar com um olho diferente para o teu irmão, mesmo que se ele seja grosso, grossa, ou se seja rude, ou se faça algo que você não gostar. Entenda! Aleluia, Jesus. Oh, Por trás glória. disso tem um trabalhar. É, Jesus. Está Maligno sendo lapidado. Né? espiritual. Aleluia, Eu Deus. vou falar só um pouquinho. Um pouquinho. Tem mais 2 elos. Aleluia. Por Aleluia, que Jesus. Paulo fala em Efésios 6, revestido da armadura? Eita, É, Deus. Jesus. Aleluia. Porque tem um inimigo invisível que age na igreja, querendo destruir a igreja desde o princípio. Verdade, Jesus. Desde o começo bate contra o povo de Deus. Ele conhece dos planos de homem, mas os planos de Deus são outros para mim e para você. Aleluia, Deus. Os planos de Deus são extraordinários para mim e para você. Vamos lá.
Glória a Deus. Então você entendeu qual que é o segredo que eu acabei de falar? Exercitar a paz. Ai, Ô, que glória. Glória a maravilha. Deus. Essa igreja que ouve a palavra de Deus e vai guardando no coração. Aleluia, Jesus. Glória a Aí Deus. Tiago continua, agora vamos lá no capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós, ó? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? É, Jesus. Você entende essa palavra? Aleluia. É, Deus, Glória a aleluia. Deus. Quando Glória a Tiago fala, Deus. ó, Aleluia. isso que está acontecendo para vocês é um deleite. Explica, pastor, Deus. o que é. Você viu lá? Aleluia, Vem cá, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. rapaz, você viu lá? Eu vou usar missionária. Pode usar a senhora missionária? Você viu a missionária Maria, rapaz, quando se deu mal naquela vez? Eita. Gostei daquela vez, rapaz, que bom, que maravilha, não é bom? Isso é um deleite, porque eu estou me agradando de uma coisa ruim. O deleite Jesus. que Tiago está falando aqui, no capítulo 4, está dizendo, ó, vossos deleites que os vossos membros guerreiam. Ó, de onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? Está vindo dos prazeres. O povo, em vez de ter prazer em exercitar a paz, de amar ao próximo, o povo estava tendo prazer em guerrilhas dentro da igreja. Eita, Deus. Como que quer que o Espírito Santo age se tem guerrilheiros dentro da igreja, mas não são guerrilheiros guerreando contra o diabo, é guerrilheiros guerreando contra o próximo, contra o irmão, contra a irmã. É, Jesus, aleluia. Aleluia. É Deus. Aleluia. É. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Agora vai entrar numa parte, eu tenho que pregar isso aqui. Aleluia, Jesus. Cobiçais e nada tendes. Deus está falando detalhadamente. É, Deus. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Ó. Glória a É Deus, Deus. Senhor. Aleluia. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedes. Eita, Deus. Deus. Aleluia. Pedes e não recebes. O Espírito de Deus não age mais no meio da igreja. Tá vendo porque o Espírito de Deus não ouve certas orações? Porque tem facção no coração, tem maldade no coração. Como que quer que Deus ouve a sua oração? Eita, Deus. Aleluia. Aleluia. É. A Bíblia está falando. É, Jesus. Aleluia. A Bíblia está sendo clara em dizer, Glória Tiago a está Deus. pregando, ó, cobiçar e nada tem. Vocês estão cobiçando e nada tem. É, Jesus. Chama o povo Aleluia. de invejoso e cobiçoso. Não é eu que falo, é a Bíblia. Não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tem porque não pedes. Pede e não recebe porque pede mal para gastar em vossos deleites. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá. Aí a Bíblia diz, Jesus. adúlteros, segura aí, Tá, adúlteras Deus. e adúlteros. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É, Jesus, Aleluia. aleluia. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eita, Deus, aleluia, Jesus. Quer um exemplo? O que É, acontecia Jesus. naquela igreja? Aleluia. O Glória povo a Deus. achava que estava fazendo para Deus e nada. É, Deus. Aleluia. Como eu chamei o obreiro aquela hora no cooperador, é diácono cooperador ou Diácono. missionário? É. Diácono aqui, ele veio. É, Jesus. Aleluia. Você viu que legal? É uma É, facção Deus. que não agrada a Deus. Aquele momento que nós olhamos e vemos que Tiago fala adúltero e adúlteras, ele está dizendo assim, ó, o que vocês estão praticando não está agradando a Deus. É, Jesus. Aí vem em campanha de libertação e quer ser abençoado. É, Deus. Eita, Jesus. Faz Aleluia. campanhas e campanhas. 7 dias, 21, jejum de Daniel, nada acontece e vai lá queixar até muda de igreja. O senhor já viu crente assim, pastor Márcio? Missionária, pastora, irmãos. É, Vou mudar de igreja porque a igreja não é boa. Ei, bom não é você. Eita, Deus, Eita, Deus. É. Ô, Jeová, fala mesmo, Eita, Deus. Jesus. Só há Aleluia. um bom e a palavra diz é Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Tu és lindo, Jesus. Quando a palavra está dizendo, Tu és isso, maravilhoso, Pai. a palavra está sendo Aleluia. clara e diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, Deus. não vai ser amigo de Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. É como foi falado aqui, Aleluia. que era da cerveja, do bar, missionária. Ela não Deus. podia ser amiga de Aleluia. Deus. Ela podia até ir na igreja, sim. Sim, Deus. Ia ser Aleluia, recebida. Jesus. Glória a Deus. Podia até pegar no microfone, Deus. mas era inimiga de Não, Deus, pelo que tem aí dentro da praticava. bolsa. Tá vendo? Deus está tirando o pus que está aí por trás dessa. Jesus, aleluia. Por quê, pastor? Se está doendo, dói. Você já teve uma ferida que estava inflamada e precisava ser limpa para ser passado o remédio? Dói se mexer, dói. Mas dói para quê? Para sarar. Jesus, bem assim. Porque você não pode servir a Jesus hoje aqui e amanhã você está servindo o diabo. Deus, oh glória, Ou você é ou você não é. Aleluia. Mateus 5,37 diz que o vosso sim seja sim e o não, não. Palavra. Aleluia, Jesus. Deus. Vocês não sabem o peso, tanto nessa região celeste aqui, tem anjos aqui acampados. Eu creio, Pai, aleluia, Jesus. Só que no derredor, espíritos malignos, entidades malignas tentando o quê? Travar eu e vocês. Deus. Atrapalhar esse culto, mas está repreendido no nome. Aleluia, Deus. Oh Porque a glória. palavra diz, vamos tomar posse, que os anjos acampam ao redor do que teme ao Senhor e os livra. Oh glórias, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí diz assim, no capítulo 4, versículo 5, nós chegamos lá no tema e nós vamos acabar. Tá? Aleluia. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Jesus, é verdade. Deus. É Tu és simples. lindo, Jesus. É mesmo? Glória a Deus. Basta uma coisinha para ele se afastar de mim, de você. Tá? O Espírito Santo tem ciúme. Tem. Você tem ciúme de alguém que você não gosta? Seja sincero. Não, Não. Então se tem ciúme é por quê? gosta. Então se o Espírito Santo tem ciúme. Aleluia, Deus, eu porque creio, gosta, Pai. porque ele ama. Aleluia. Oh, Jesus, tu és É lindo, porque maravilhoso. ele gosta, é porque ele ama. Oh, glória a Deus. Você veio aqui, mas você às vezes está passando por um momento difícil e está dizendo, pastor, será que ainda tem jeito? Pastor, será que o Espírito Santo ainda pode vir sobre a minha vida? Pastor, será que o Espírito Santo vai me usar? Será que ele me ama? Ele está dizendo nesta noite que te ama. E você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra. E ele está dizendo, eu tenho ciúme de você. Sabe por que eu permiti você passar essa prova? Aleluia. É para você saber que eu tenho ciúme e eu te amo. Aleluia, Deus. Aleluia, Tu Jesus. és maravilhoso, Jesus. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Jesus, tu és maravilhoso. Tá entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Eu demorei, pastor, mas para entender. Jesus. Aleluia. Eu fico emocionado porque nós somos seres humanos passivos de erros e falhas. Mas a Deus. Bíblia está dizendo que Aleluia. a humildade chama a atenção de Deus, porque Deus resiste ao soberbo. Jesus. Aleluia, Deus. Quer soberba? Você quer saber? Eu prego melhor, eu canto melhor, Jesus. eu pastorei melhor, Bem assim. eu Deus. sou bom da boca e não sou nada. Verdade, Quem é tudo é Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou muito forte comigo em João 3,30, onde diz a palavra Sim, Deus. Jesus. que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Abrindo um parênteses para falar para vocês, vocês Glória sabem por a que que Deus. João falou isso, João Batista? Foi quando vieram falar para ele, fofocar para ele, falar, ó, aquele Glória que a batizou Deus. lá no Jordão com o Senhor, rapaz, Jesus. mas está ganhando mais alma que o Senhor. Eita, Deus. Falando de Jesus, mas está batizando mais que tu. E É, João falou, Jesus. Aleluia. não, é necessário que ele cresça e eu diminua.
Aleluia, Jesus. O segredo do ministério está aí. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Quando você vê alguém crescendo ministerialmente, que ele cresça e que eu diminua. Olha o segredo do ministério, que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o Senhor está dizendo que ele resiste ao soberbo, mas porém dá graça aos humildes. E o que Jesus fala? Dentre os nascidos de mulher, não há maior que João Batista. Deus. Mas porém aquele que ser o menor será o maior. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá vendo aí? Ele era humilde. E Jesus o quê? Jesus exaltou. Jesus deu graça. Aleluia, Jesus. Glória Por a causa Deus. da humildade. Deus. Nunca queira mostrar a sua Aleluia. sabedoria. Nunca queira revidar ao nível aquilo que acontece contigo. Verdade, Jesus. Aleluia. Jesus está Glória a trabalhando Deus. nesta noite na igreja, Eu na creio, mente, meu no Deus. coração. Aleluia. Porque até o final desta campanha, Jesus Glória quer fazer a Deus. milagres. Jesus quer Aleluia, tirar. Você Jesus. pode até convidar a pessoa enferma para vir, porque Jesus quer tirar tumor. Jesus quer creio, curar o Pai. sangue. Jesus quer libertar. Jesus quer fazer milagre extraordinário. E nós vamos orar para a imposição de mão. E você pode fazer um ato de fé, porque eu tenho bagagem para dizer o que eu vou falar. Às vezes você está com o esposo ou esposa em casa que não é crente em Cristo e você quer trazer uma peça de roupa. Eu falo na rede social, tem muito para me criticar, mas uma irmã lá em Nova Andradina recebeu a bênção trazendo a peça de roupa do esposo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, um ato de fé. Eu vou trazer a roupa, eu vou trazer a peça de roupa, eu vou pôr aqui, aleluia, porque Deus vai fazer milagre extraordinário. Pastor, eu quero trazer a água para ser abençoada. Pode trazer. Pastor, eu quero trazer um prato de óleo e pôr no altar. Pode trazer. Aleluia. Porque Deus vai fazer milagre extraordinário. Deus está tirando o pus que Satanás colocou na igreja e vai derramar um bálsamo neste lugar. Eu creio, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és Aleluia. maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Aí Tiago chega no tema da campanha. Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. E Glória ele a fugirá Deus. de vós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É simples, pastor. Me engano. Deus. Não é simples assim, porque o diabo, ele não é o poder, porque poder é Jesus. Verdade, Deus. Mas ele é mais poderoso que eu e você. Deus. Aleluia. Enganou seres 100% na presença de Deus, que eram Adão e Eva. Que Jesus. Deus vinha conversar como conversamos nós. Jesus. Deus conversava com Adão e Eva. E eles foram enganados, você imagina? Aleluia, Jesus. Jesus. Já estou Aleluia. correndo para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós observamos, Jesus. está dizendo sujeitai-vos, pois, a Deus. Está dizendo assim, ó. Aleluia, Jesus. Deixa de adorar o diabo, de sujeitar a ele, sujeita a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Ou você é, para quem Glória a pode anotar, Deus. ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado que te leva à morte. Romanos 6, nota, pode anotar. Romanos Aleluia. 6, do 15 Glória a ao 23. Deus. Você vai encontrar isso. Aleluia. Porque o próprio Paulo disse, eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Glória a Deus. Dá a impressão escravo, Paulo era trancado, não, Paulo era liberto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E vivia para Cristo. Deus. Tinha prazer em viver para Cristo. Deus. Aleluia, Como Jesus. Tiago estava pregando, sujeitai-vos, pois, a Deus. Está dizendo, ó, a partir de hoje, dependa dele. Como assim, pastor? Vou te ensinar na maior humildade. Eu vou ao supermercado, Jesus, vamos comigo. Aleluia, Eu Deus. vou para o trabalho, Jesus, vamos comigo. Aleluia. Eu vou sair daqui ali na rua, Jesus, vamos comigo. Ô, Eu vou sair para glória. qualquer outro lugar, Jesus, vamos comigo. Aí tem uns que vai, como a missionária falou que ela ia pro boteco, aí vinha lá no boteco. Lá eu não vou contigo não, se for, é pecado que te leva à morte. Aleluia. Glória a Deus. Não é só boteco não, tá? Tem lugares que o Espírito Santo não entra com Verdade, vocês. Jesus.
Verdade. Eu levaria tempo para te ensinar isso aí, mas não vou falar isso. Jesus, Aleluia, Deus. Uma outra Glória a hora Deus. nós falamos isso. Aleluia. Mas tem lugares, cuida onde você coloca os teus pés. Jesus. Ah, é nada, pastor, é nada? É, Vai lá, Deus. Moisés pisou lá com a sandália. Jesus. Escuta isso aqui. Aleluia. E Deus Glória fala a para ele, Deus. tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Se ali o lugar é santo, você imagina que tem lugar que não é santo. E Deus não quer que você coloque os pés. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu Aleluia. adquiri no curso. Aleluia. Você sabe por quê? Que Deus falou para Moisés tirar a sandália dos pés? Porque ele viveu um período no Egito. É, Deus. E a sandália que ele usava possuía um brasão do Deus egípcio. E era consagrado ao Deus egípcio. Aleluia. E ele não podia pisar com aquela sandália naquele local. Porque era consagrado ao maligno. Tá entendendo? Aleluia. Então quer dizer que tem lugar, aleluia, que Deus não quer que você pise a planta dos teus pés para você Glória a não Deus. se contaminar. Aleluia. Amém? Amém, Não Jesus. terminou ainda não. Glória a Oh, Deus. glória. Aleluia. Então quando o Tiago fala sujeitai-vos pois a Deus, ele está dizendo assim, ó, É, obedeça, Jesus. seja obediente, seja dependente, se entrega a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Faça o seu propósito com Deus. Eu não vou te chamar hoje aqui na frente, não. Se você fez algo que aborreceu a Deus, aí onde você está, você vai falar com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. você vai falar, Jesus, a partir de hoje, eu vou ser diferente, porque a tua palavra me ensinou. Não é porque o pastor Ricardo, não. É, porque Jesus. a palavra Aleluia. Ensina. Glória a Deus. Ó, pastor, depois o senhor convida eu pregar na tua igreja, tá? Aleluia, pastor. Pastor pregou duro, vai que prega lá. Pastor Márcio é uma benção, a missionária Fátima. Eles gostam da verdade de Deus também. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É, Jesus. Pastor, Aleluia. se o senhor falou que o diabo é mais poderoso que nós seres humanos, É, mas Deus. nós só podemos resisti-lo se nós nos sujeitarmos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer um exemplo? Aleluia. Anota aí, eu vou ler. Depois você lê em casa. Glória a Deus. Aleluia. Anota aí, Tiago 5,11, ó. Só escuta. Aleluia. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó. E É, viste o Deus. fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito amoroso e piedoso, misericordioso. Aleluia, Tá Deus. vendo aí? Levaria mais um tempo para pregar isso aqui. Glória a Deus. Mas para Aleluia. que eu estou falando isso aqui? É porque em meio das lutas, das guerras, da permissão de Deus, da luta, da prova, Jó permaneceu fiel. Pastor, mas Glória a eu Deus. li de Jó e algumas vezes, ó, pode procurar, nenhuma vez ele blasfemou contra Deus e nenhuma vez ele distratou aqueles 4 amigos. Pastor, era só 3, não, lê lá que você vai ver que é 4, que visitou a ele, em nenhum momento pelo que passava, nem a mulher dele, aleluia, a hora que ela falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele falou, mulher, tu fala como louca, ele só repreendeu, porque a tradução original diz que ele falou, mulher, jamais eu vou fazer isso que você está falando, eu estou nessa situação, Aleluia, Deus. com certeza de certo porque mereço, mas permaneço firme na presença de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. O diabo estava diante dele a todo momento, o inimigo diante dele, mas ele resistiu e o diabo teve que fugir. E aquilo que o diabo, porque foi o diabo, permissão de Deus, tirou, foi dado em dobro. É, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Foi dado em Deus. dobro. Eu creio, Pai. Glória a Deus, aleluia, foi dado em dobro. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, por que Deus não ressuscitou os filhos? Outra hora eu falo isso para vocês. Aleluia, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que esse exemplo, É, que Deus desde fiel. Tiago Aleluia. 5,11 está dando um exemplo do que é sujeitar a Deus e resistir o diabo dele fugir de nós. Aleluia, Deus. Eu vou parar. É, Jesus. Aleluia. Quarta-feira que nem tem mais. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Prepara
o fundo para tocar, que eu quero orar. Depois que eu fazer oração para os que assistem e para vocês, as irmãs vão